É só você olhar os gols. Erros infantil de posicionamento, de comunicação, no contexto geral. Olha, é só você pegar os gols, assim, não eximo de tomar gol. Há gols que eu poderia ter defendido, mas também nós temos que olhar que, pô, olha os gols, olha o primeiro gol, o cara tava sozinho no meio da área. Cansa também, né? A gente, Cássio, mas, pô, olha o posicionamento, olha a origem quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time que é ofensivo, mas para nós melhorarmos, primeiro tem que parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado em tomar o gol, com certeza é eu. Pô, todo jogo que a gente toma gol, que goleiro gosta de tomar gol. Mas a gente tem cometido uns erros fatais e que tem nos frustrado tomar gol, sair atrás, correr, o time ficou retrancado, até buscou empate, depois logo em seguida já tomou um gol. A gente tem cometido muitos erros que não pode acontecer. Obrigada. E como corrigir esses erros? Trabalho, treino. Tem que trabalhar, tem que ver vídeo, repetição, tem que ver o que tá errado, falar o que tá errado. É um time, você vai contra um time. E eu acho que nós temos que melhorar nesse sentido, senão é difícil. Você perder em casa, o jogo que nós precisamos ganhar, agora ficou uma situação bem difícil que temos que ganhar as 4 partidas para buscar a classificação, mas tem que ver o que tá errado e nós tentar melhorar. O Cássio tem razão, pô. O cara chutou. Cara a cara, o Cássio fez um defesão, a bola voltou pro mesmo cara e ele meteu o gol e a zaga não chegou. A zaga ficou olhando. Cara de paisagem. A zaga do Cruzeiro é cara de paisagem. Pelo amor de Deus, cara. E o Cássio, a entrevista do Cássio foi forte, hein? Né? Tudo é o Cássio. Deixa eu chegar aqui pra trás, gente. Tudo é o Cássio. E ele cornetou a defesa. Porque a bola explode nele, né? E a culpa é do Cássio, é o Cássio. Mas a zaga não marca ninguém. A zaga é uma peneira. Sabe? E o Matheus Pereira falando, a responsabilidade toda é de todos, sim, principalmente sua, cara. Você é o camisa 10. Você não joga bola 10 meses. Desde os 3-0 com o Botafogo. Em julho do ano passado. E outra coisa, gente. Outra coisa. Eu vou ter que dar a mão à palmatória aos meus colegas de São Paulo e Rio, que disseram que o Cruzeiro contratou jogadores campeões, mas que não dão mais caldo. Eu vou ter que concordar com eles, porque eu sempre defendi Dudu, Gabigol, Eduardo. Mas como é que eu vou defender com um futebol medíocre desse? Como? Não tem como, amigo. Eu estou enxergando o que vocês todos estão enxergando. Absurdo, cara. É tema da ESPN, né, o Cruzeiro. Tema da ESPN. A fala do Cássio, assim, com outras palavras, né, com outro olhar, mas ela vai muito naquilo que o Leonardo Jardim falou, e a gente já destacou aqui sobre competitividade. Porque quando o Cássio fala, não adianta querer só atacar, tem que defender também, é quase o que o Leonardo Jardim fala quando não adianta ter só jogador bom com nome, tem que ter jogador competitivo. E o Cássio, o Cássio é um caso curioso, porque ele, até pela questão da idade, ele tá na fase mais descendente que ele já viveu na sua carreira. O Cássio, ele falhou, e ele mesmo admitiu que ele falhou em alguns gols do Cruzeiro, como na final da Sul-Americana, e outros jogos que ele falhou também. Então ele fica muito exposto. Mas a partir do instante em que o Cruzeiro defensivamente falha como vem falhando, ele fica ainda mais exposto, né? Os 2 gols foram gols de cruzamento, um por baixo e um pelo alto. O primeiro, ele mesmo fala, pô, eu faço a defesa e o cara tá sozinho no rebote. O cara tá absolutamente livre no rebote. Sabe há quantos jogos o Cruzeiro tá sofrendo gols? Seguidos? 14. Pois é. O Cruzeiro não sofreu gol na estreia do Campeonato Mineiro contra o Tombense. Depois sofreu gols em todas as partidas. E é um time de estatura. O time titular é um time de estatura mais baixa. Os zagueiros, assim, com o Fabrício, com o Jonathan jogando, sobe. Quando o Wallace tá no time, sobe. Mas hoje não tinha o Wallace. Hoje tava o Lucas Romero e o Mateuzinho. Os atacantes são baixos. É um time de estatura baixa. Então é um time que na bola cruzada... E com Wallace você ganha altura, mas perde dinâmica pra caramba. E até porque ele não tá jogando nada. Né? Então, assim, é um time que sofre muito em cruzamento, também por estatura. Vamos ver o Leonardo Jardim? E o problema não é só a defesa, né? Sim. Porque fica muito dependente em individualidade. Hoje, a todo momento, a gente estava vendo o jogo na redação, era a bola no Dudu. Sim. Pra ele tentar o mano a mano. Tá faltando o jogo mais curto, né? Tá faltando um repertório maior de criação também. E hoje, como já disse o Leonardo Bertozzi, o Matheus Pereira, no início do jogo, antes do final da primeira metade do primeiro tempo, deixou o campo. A gente não sabe qual foi a gravidade. Mateuzinho. Mateuzinho, desculpa. Matheus Henrique.
A gente não sabe a gravidade, parece que foi joelho, né? Não sei se foi pancada, se Na hora se do ele impacto torceu. foi meio esquisito ali, né? Vamos ouvir o Leonardo Jardim, agora para o Esporte, entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro. Em primeiro lugar, eu mais do que justificar é assumir, não é? Assumir a derrota como responsável técnico, que essa é a minha função quando a equipa não consegue produzir. Depois, acho que tivemos pessimamente mal em termos defensivos. Sofremos 2 golos onde perdemos claramente os duelos de 1 para 1 com os adversários. Estavam marcados e de repente os adversários ganharam os duelos sobre nós. Ofensivamente não tivemos o impacto que teríamos que ter. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter outro impacto ofensivo, porque chutou 2 ou 3 vezes à baliza do adversário. Claro que tivemos alguma posse, talvez mais do que o adversário, mas isso não é suficiente. E com certeza queremos e teríamos a responsabilidade de mostrar outra figura, porque nem esta figura e esta performance é o que o Cruzeiro pretende, não é o que os fãs pretendem e pessoalmente também não é o que eu pretendo com este trabalho. Jardim, o Cruzeiro hoje deixou muito a desejar e durante a semana o Pedro Lourenço ele deu uma entrevista e começam as especulações, enfim, torcedores preocupados com essa entrevista do dono do Cruzeiro, quando ele fala que se arrependeu de algumas contratações, de alguns aspectos. Esse tipo de entrevista influencia ou influenciou no time, para o Cruzeiro hoje ter tido um comportamento tão ruim dentro de campo? Porque a gente viu que você tentou mudar o esquema, 4-3-3, 4-4-2, enfim, 4-2-4, mas o time do Cruzeiro parecia que o time do Muscuruna jogava muito mais bola que o Cruzeiro, e o Cruzeiro ficou assistindo, parecia que os jogadores, não é nem questão de vontade, mas essa parte anímica do time muito abaixo também. Em primeiro lugar, acho que não podemos fugir a responsabilidades. Eu, pessoalmente, não gosto que a gente fuja a responsabilidades. A gente tem a responsabilidade de perder, tem a responsabilidade de jogar mal. Okay? Essa responsabilidade é nossa e temos que assumi-la. Segunda situação, eu não é a primeira vez que eu trabalho numa SAF, tive 4 ou 5 clubes que eram SAF. O dono do clube ele é o dono do clube, ele pode dizer o que ele pretende, porque é o dono. Com certeza vocês conhecem bem o Pedro, ele é uma pessoa muito frontal e muito genuína. Ele disse simplesmente o que ia na alma, mas somos nós, os profissionais, e principalmente dentro de campo, é que temos que mostrar outra postura. Ninguém se vai refugiar nas palavras do Presidente, que sinceramente não é essa forma que os profissionais devem mostrar o seu trabalho, o seu valor, é dentro de campo, e mostrar ao contrário, que afinal o elenco é muito bom e nós temos grandes jogadores. É dentro de campo que nós temos que mostrar. Por isso não vale a pena ninguém se esconder, e começando por mim logo, não vamos esconder atrás da entrevista do Presidente. O Presidente disse aquilo que ia na alma, o clube é dele, mas nós profissionais é que temos que mostrar outra postura do Cruzeiro, principalmente dentro de campo. Ô Léo, você já citou em outras entrevistas sobre essa rotatividade, que você queria ver todo o elenco. Teve o período dessa intertemporada, né, vamos chamar assim, esse período sem jogos do Cruzeiro. Você pôde acompanhar um pouco mais os jogadores, agora com os jogos já em sequência. Queria que você avaliasse um pouco do que você fez até aqui, da sua parcela de culpa, se você tem alguma parcela de culpa dentro desse período ruim do Cruzeiro, né? Só uma vitória nesses 8 jogos. Como é que você avalia e se você repensa essa questão da rotatividade, se a ideia é manter uma equipe principal ou você ainda quer trabalhar dessa maneira? A minha responsabilidade é total, nem parcial, é total em relação aos resultados. É neutra
Em relação à formação de elenco, que eu quando cheguei, chegou um jogador simplesmente só depois de eu chegar. Em relação aos resultados, como já disse, a minha responsabilidade é total, sou eu que coloco os jogadores. Com certeza que falta-se a falar muito de rotatividade, mas temos apresentado sempre uma equipa com a maioria dos nossos talentos e dos nossos maiores investimentos dentro do campo. Não estou a ver assim grande rotatividade. Hoje tivemos o Marlon que vinha a trabalhar bem e merecia uma oportunidade para jogar. Em relação aos outros jogadores, são jogadores importantes. Eu não comecei com os jogadores da base. Eu comecei com jogadores aqui que ganharam Libertadores, ganharam um campeonato o ano passado, ganharam campeonatos noutros clubes, foram jogadores de referências noutros clubes. Eu não comecei com os Júniors ou com os Sub-20, porque estamos a falar de rotatividade. Quando o Wallace estava, falava-se de rotatividade, mas a equipa anda sempre à volta quase dos mesmos. Estamos a falar de uma ou duas peças que podem ter alterado, mas o núcleo principal da equipa tem sido aquela que tem sido apresentada nos jogos. Jardim. Tudo bem, primeira meia hora do Linha de Passe dedicada ao Cruzeiro. O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro domingo, 5h30 da tarde, aqui em São Paulo, no Morumbi, contra o São Paulo. Matheus Henrique, jogador do Cruzeiro, que sofreu uma lesão no menisco e precisará passar por uma cirurgia. O volante foi substituído logo no começo da partida contra o Mushak Runa, válida pela Sul-Americana. Na manhã desta quinta-feira, Matheus realizou exames que confirmaram a lesão no menisco do joelho direito, que ocorreu durante o jogo no Mineirão. Ele sentiu dores logo no início da partida e, após solicitar atendimento, retornou ao campo, mas não conseguiu continuar e pediu substituição aos 13 minutos. A lesão aconteceu durante uma dividida aérea, quando seu joelho atingiu acidentalmente o quadril de Tapiero, atleta da equipe equatoriana, que também precisou deixar o jogo. A informação sobre a lesão foi anunciada pela Band e confirmada pelo G. O Cruzeiro jogará novamente no próximo domingo às 17h30, contra o São Paulo no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!